Você já ouviu falar de dumping? Você sabe quando que pode ter dumping? Logo depois da cirurgia, anos depois que você operou? Se você quer saber um pouco mais sobre o dumping, como lidar com ele, como não ter dumping, fique aqui que a gente vai comentar com você. Você já ouviu falar de dumping? Cirurgia bariátrica, quase todos os tipos de cirurgia bariátrica que a gente faz, ao contrário do que muitos pacientes pensam, que o único tipo de cirurgia bariátrica que dá dumping é o bypass, que é a cirurgia que diminui o estômago e desvia um pedaço do intestino. Não. Todos os tipos de cirurgia bariátrica, seja o bypass, seja o sleeve, gastrectomia vertical, seja os desvios intestinais que nem são tão realizados, duodenal switch, scopinaro, SADs, todos podem causar dumping. Alguns são mais severos, alguns são mais suaves, mas podem ter dumping. O dumping nada mais é do que você tem uma reação hormonal, principalmente a ingestão do açúcar, mas na verdade qualquer tipo de alimento, dependendo do paciente, ele pode provocar dumping. Ele provoca uma reação de sequestro de líquido, vai fazer com que você tenha alguns sintomas. Muitas vezes taquicardia, sonolência, náuseas, pode até provocar vômitos, em alguns casos cólica, dor abdominal e até um pouco de diarreia, muita desânimo. Então esses são os sintomas do dumping. Às vezes é suave, às vezes é muito severo, às vezes melhora rápido, às vezes dura um pouquinho mais. Mas o que a gente pode fazer? Ou quando que você pode ter dumping? Alguns pacientes têm dumping logo no começo da cirurgia. Geralmente não, porque é mais frequente com açúcar e a gente não libera o açúcar tão precocemente. Mas ele pode ter dumping logo no começo da cirurgia e depois passar e não tem mais. Ele pode, por muitos anos após a cirurgia, não ter nenhum tipo de reação e depois de alguns anos ele começar a ter o dumping. O dumping ele pode dar com vários tipos de alimento e é muito dependente do estado de hidratação do paciente, do estado psicológico, da motilidade do nosso aparelho digestivo, da parte nutricional do paciente. Então tudo isso vai influenciar no dumping. O que a gente sabe? Geralmente quando o paciente está bem nutrido ou acabou de se alimentar com uma alimentação equilibrada e aí ele ingere algum alimento que teoricamente não deveria, ou açúcar ou alguma coisa muito gordurosa, geralmente o dumping ele é mais ameno ou a gente consegue evitar. Na verdade, eu gosto bastante que meus pacientes tenham dumping, por quê? Porque geralmente quem tem dumping evita uma alimentação errada. Então ele evita comer açúcar, ele evita comer coisas muito gordurosas, ele evita os carboidratos de alto índice glicêmico, que são teoricamente os alimentos que podem provocar mais dumping. Então isso é uma parte que evita o paciente no reganho de peso. Então ter dumping, na verdade, para mim é uma coisa boa, tá? Só que a gente também tem que diferir. Existe o dumping, que é logo após a alimentação, e existe a hipoglicemia reativa, que isso é minutos ou horas depois da alimentação. Isso a gente vai falar depois. Se você tem dumping, se você gostou, comente aqui e a gente vai tirar suas dúvidas aqui no nosso canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo.